Boa noite. Mais uma espécie para nós hoje. Também lá do Memento Farmacêutico. Hoje eu escolhi a Echinacea purpurea, família Asteraceae, nome popular Echinacea, né? Também se utilizam as raízes, assim como nós vimos lá no Hipericum perforatum nas últimas aulas. Ele é um preventivo e coadjuvante no tratamento dos sintomas de resfriados. Vem muito bem a calhar na pandemia atual, né? Escolhi essa planta por conta disso. E assim como na semana passada, trouxe um artigo bem recente, para mostrar para vocês. Essa é uma atividade que vale lembrar. Eu faço com vários intuitos, né? Um deles é mostrar para vocês como que se faz essas pesquisas a respeito dos temas, como que você vai pesquisar informações que você precisa no dia a dia. E o TCC na Faculdade de Farmácia voltou a ser obrigatório, então certamente vocês terão que fazer TCC, e parte do TCC é essa busca e interpretação de trabalhos, né? Então, a gente, durante a aula, consegue trabalhar em todos esses temas. E esse tipo de análise, se a gente estivesse no presencial, claro, daria para ser feito em sala de aula. Vocês poderiam fazer, montar um grupo, apresentar, né? Mas eu prefiro eu mesmo fazer porque é mais dinâmico, mais rápido, e fica ruim não estar disponível para fazer intervenções lá durante a aula, né? Em que a transferência de conhecimento é maior. Bem, continuando aqui, a Echinacea é um preventivo e coadjuvante no tratamento dos sintomas de resfriados. Poxa, um fitoterápico para resfriados? Como é que será que ele age, né? Ele tem algumas contraindicações. Vejamos quais são. Devido à possível ativação de agressões autoimunes e outras respostas imunes hiperativas, o fisioterápico não deve ser administrado em pacientes com esclerose múltipla, colagenose, síndrome da imunodeficiência adquirida, tuberculose, pacientes em uso de medicamentos imunossupressores e outras desordens autoimunes. Me parece que, devido ao fato dessas doenças atuarem, serem o produto de uma atuação ruim do sistema imune, pode ser que a Echinacea ajude a modular o sistema imune daquele indivíduo que adquiriu uma síndrome respiratória viral. Porque, se vocês se lembram bem, na farmacologia, a esclerose múltipla é uma doença que é caracterizada pela desmielinização dos neurônios, né? Então, se você tem aqui um neurônio que transmite os impulsos nervosos, revestindo o neurônio como se fosse a parte emborrachada de um fio, esses fios que ligam o notebook, a lâmpada, né? Nós temos a bainha de mielina. Se o fio ficar desencapado, a chance de um curto-circuito é muito grande, né? Na esclerose múltipla, o sistema imune, o próprio sistema imune do paciente ataca a bainha de mielina. Olha para a bainha de mielina ali e acha que ela é um antígeno, um invasor, não é própria do organismo. Então, quando passam a ocorrer essas quebras na bainha de mielina, a transmissão do sinal elétrico fica prejudicada. E aí ocorre a esclerose múltipla. Então, o paciente que tem esclerose múltipla, ele tem que tomar medicamentos que vão reduzir a resposta imune, imunossupressores.
E você já consegue raciocinar que, se essa é uma contraindicação da utilização da equinácea, pode ser que ela também atue no sistema imune, né? E isso é especialmente interessante porque nós já temos informações de que a infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, causa uma tempestade inflamatória. Vocês certamente já ouviram esse termo. Essa tempestade inflamatória ocorre quando a resposta imune que o paciente tem contra aquele vírus é maior do que deveria. E aí isso provoca coagulação, morte tecidual, mais inflamação, mais resposta inflamatória. E isso acaba matando as células pulmonares, que são responsáveis pelas trocas gasosas. Então parece que a equinácea é uma imunomoduladora. Auxilia na redução da magnitude da resposta imune dos leucócitos no pulmão, para que não haja tantos danos pulmonares, né? Esse fitoterápico não deve ser utilizado por grávidas e lactantes sem orientação médica. Não deve ser utilizado em casos de doenças autoimunes, cefalite difusa, eritema nodoso, trombocitopenia imunomediada, síndrome de Evans, síndrome de Sjögren, com disfunção tubular renal, infecções por HIV e tuberculose. Leucopenia pode ocorrer pela utilização a longo prazo, mais de 8 semanas. Leucopenia é a redução dos leucócitos. Leucócitos é um outro nome para as nossas células brancas, certo? Produz também efeitos adversos. Vejamos alguns efeitos adversos provocados pela utilização da equinácea purpúrea. Pode causar febre, distúrbios gastrointestinais, náusea, vômito e paladar desagradável. Raras reações alérgicas, tais como prurido e agravamento de quadros asmáticos. Reações de hipersensibilidade foram relatadas como dermatite atópica, urticária, síndrome de Stevens-Johnson, angioedema da pele, edema Quincke e broncoespasmo. Interações medicamentosas. Deve ser administrado com cautela em associação com fármacos cujo metabolismo é dependente das enzimas CYP. CYP são as enzimas do complexo citocromo P, que estão localizadas nos hepatócitos e participam da biotransformação dos fármacos. Elas estão envolvidas no processo de degradação desses fármacos ou transformação para que eles adquiram carga e sejam eliminados na urina, por exemplo, ou na bile. Todos os fármacos que são administrados, em sua grande maioria, são apolares. Eles precisam atravessar membranas, certo? E aí, quando eles chegam no fígado, eles são transformados, quebrados, ou alguma carga é atribuída à sua estrutura. Carregados, tornando-se então, por conta disso, polares, sua solubilidade em água aumenta, eles são capazes de se dissolver no sangue, de se dissolver na urina, se dissolver na bile, para serem excretados. E essas enzimas do complexo citocromo P são responsáveis pela degradação de diversos fármacos e também de substâncias tóxicas endógenas produzidas pelo seu próprio metabolismo. Então, se a administração de um fitoterápico aumenta a expressão dessas enzimas, porque certamente diversos componentes estarão relacionados aí com a atuação farmacológica, né, e também a degradação, porque esses constituintes não ficarão circulando no corpo por muito tempo, eles têm uma meia-vida. Então pode ser que aumente a expressão das enzimas nas células. Isso aí, vou comentar, mas é claro que não precisa. O que acontece é que lá no hepatócito, se ele percebe que existe a necessidade de aumentar essa enzima, lá no DNA serão criados, né, fatores que vão estimular a expressão gênica da porção do DNA que está relacionada com a síntese das proteínas do citocromo P. Ok? Então, chegaram mais fitoterápicos aqui no hepatócito.
poxa, a gente tem que degradar isso aí. Então existem sinalizadores que vêm aqui no DNA, transformam lá aquela porção numa porção mais acessível para as enzimas, para a RNA polimerase. A RNA polimerase vem cá, polimeriza um RNA mensageiro, que sai do núcleo, encontra um ribossomo, e esse RNA mensageiro passa a ser traduzido em uma proteína, e essa proteína é a CYP, que vai degradar esses fitoterápicos, esses componentes dos fitoterápicos, né? Para que eles sejam eliminados. Basicamente é isso. Qual a forma farmacêutica da equinácea? Cápsulas e comprimidos contendo extrato seco ou a raiz seca pulverizada. Já comentamos sobre isso, né? Não é muito eficiente a raiz seca porque certamente os princípios ativos, as moléculas, estarão dentro de células vegetais que têm parede celulósica e não é possível absorver, portanto, os constituintes internos dessas células, já que no nosso trato gastrointestinal não temos micro-organismos simbióticos que degradam a celulose, assim como os ruminantes. Quais são as vias de administração e a posologia? A via de administração é oral, extrato seco, aí sim, 250 mg, 1 a 3 vezes ao dia, equivalente a 10, 30 mg de ácido chicórico por dia. Ácido chicórico, portanto, deve ser um marcador dessa espécie. O extrato seco, 5,5 a 7,5 para 1, 30 mg de extrato equivalente a 200 mg de droga vegetal, 6 a 9 comprimidos por dia. Então veja que quando é a droga vegetal, o número de comprimidos é maior. Raiz seca pulverizada, tomar 2 cápsulas 3 vezes ao dia. Tempo de utilização. Não utilizar por mais que 8 semanas sucessivas. Então não é porque é uma planta que você pode abusar do fitoterápico, né? Ele é prescrito somente sob prescrição médica. As classes químicas presentes no extrato, que você verá mais a fundo na farmacognosia, são fenilpropanoides, polissacarídeos e sesquiterpenos. E aqui as informações dos ensaios clínicos e farmacológicos. Atua como imunomodulador por meio de vários mecanismos confirmados por estudos científicos. Ativação da fagocitose, estímulo dos fibroblastos e aumento da mobilidade dos leucócitos. Foram também relatados a inibição da atividade da hialuronidase, estimulação do córtex adrenal, onde são produzidos os glicocorticoides. Enfim, como é que vai funcionar a resposta imune lá no pulmão do indivíduo que foi contaminado com o vírus, seja o SARS-CoV-2 ou o SARS-CoV-1, qualquer síndrome respiratória? O vírus vai chegar então aqui numa célula, né? O vírus chega na célula, farei o vírus em amarelo aqui, entra na célula, lá no citoplasma da célula existe toda uma maquinaria responsável pela síntese proteica. Então, o RNA do vírus, né, se for um vírus de RNA, já vai ganhar aqui acesso ao ribossomo. Então, esse é o RNA viral, tá? E serão sintetizadas as proteínas do vírus. Haverá a tradução desse RNA em proteínas. Essa proteína aqui em vermelho que eu sintetizei, por exemplo, pode ser a proteína do capsídeo viral, certo? E a célula fica cheia de proteínas do capsídeo viral. As nossas células possuem um mecanismo de defesa que se chama MHC, Complexo de Histocompatibilidade Principal. O MHC constitui no quê? Quando a célula identifica que existem proteínas sendo sintetizadas pelos seus ribossomos que não são próprias, que são proteínas que potencialmente pertencem aos invasores, dentro de vesículas que se fundem à membrana
são expressas as moléculas do MHC. Isso você viu ou verá em imunologia. E esse MHC expõe pedaços dessas proteínas virais. Alguém quer falar alguma coisa? Enfim, as células natural killers ou os linfócitos TCD8, células do nosso sistema imune, reconhecem esse MHC e percebem que no interior dessas células tem alguma coisa errada. Quando as células do sistema imune se encontram com esse MHC e percebem essa proteína aqui... Professor? Pois não. Aqui, eu até entrei pelo meu notebook, mas não está compartilhando tela. Eu achei que até fosse eu no meu celular. Nossa, então foi o mesmo erro da última vez. Não compartilhei, mas na aula vai estar, pelo menos gravando a tela, eu estou aqui. Quando essa célula, então, se encontra com uma célula própria do pulmão infectada, os linfócitos T percebem que essa célula está expressando MHC de classe 2 e uma proteína de algum invasor. Os nossos linfócitos fagocitam, matam as células infectadas. Então, a principal defesa que o nosso organismo tem contra vírus é destruir as células infectadas. E essa destruição ocorre por conta desse mecanismo. Proteínas diferentes presentes na célula são apresentadas para o sistema imune via MHC. O sistema imune, células do sistema imune, matam essas células. É da seguinte forma que você pode imaginar. Se você tem um formigueiro e você quer acabar com esse formigueiro, você não vai matar formiga por formiga. Então, esperar que cada vírus saia da célula infectada e seja neutralizado por um anticorpo é como matar formiga por formiga. Não vai rolar. Agora, se eu destruo o formigueiro, que é a célula infectada, que é de onde estão saindo os vírus, isso se torna muito mais eficiente. Contudo, essa estimulação do sistema nervoso, do sistema imune, aqui no pulmão, não pode ser exagerada. Não pode ocorrer aqui uma tempestade inflamatória, porque isso prejudicará a circulação sanguínea do órgão, isso prejudicará a troca gasosa que existe entre as hemácias, né, as hemoglobinas das hemácias e o ar. Então, a utilização desse extrato como um imunomodulador faz com que apenas as células infectadas sejam afetadas. Nesse meio tempo, se no momento da fagocitose essas células deixam pedaços sobrando de proteínas celulares próprias, por exemplo, uma proteína de membrana aqui dessa célula pulmonar, ela escapa. Um linfócito vai lá, uma célula apresentadora de antígeno, por exemplo, um monócito, vem aqui e fagocita essa proteína própria. Vai que ele apresenta, as células apresentadoras de antígeno, né, os monócitos, ele apresenta essa proteína aqui para um linfócito B, que é quem produz anticorpos. E aí anticorpos são produzidos contra esse fragmento proteico. A coisa piora, porque todas aquelas células pulmonares que possuem essa proteína na membrana serão ligadas por anticorpos. O que vai fazer com que haja uma resposta imune ainda mais eficiente, só que contra células próprias, matando células próprias, prejudicando as trocas gasosas, prejudicando a circulação sanguínea, etc, etc, etc. Então, os imunomoduladores servem para isso, para diminuir a magnitude dessa resposta imune e fazer com que os vírus sejam eliminados lentamente. Porque para o nosso sistema imune, quando ele encontra uma infecção desse nível, ele pode agir
de forma exacerbada, causando mais prejuízo do que benefício, né? Continuando aqui então, a atividade imunomoduladora do extrato aquoso e alcoólico de Echinacea purpúrea parece depender de um efeito conjunto de vários componentes, como alcamidas, polissacarídeos e derivados do ácido cafeico, principalmente o ácido chicórico. Então, mais uma vez, nós nos emprestamos daquela característica dos vegetais, que não é produzir um único composto capaz de combater bactérias, de combater fungos, né? São produzidos vários compostos com uma atividade fraca, só que atuando sinergicamente. A mesma coisa parece acontecer no caso da Echinacea purpúrea. E aí eu trouxe um trabalho desse ano, 2020, que foi feito in vitro, utilizando o Echinaforce, um produto, é um medicamento fitoterápico, né? Elaborado a partir da Echinacea purpúrea. Então, atividade virucida in vitro do Echinaforce, uma preparação a partir da Echinacea purpúrea contra os coronavírus, incluindo o coronavírus comum, que é o 229E, e o SARS-CoV-2, que é esse aí da nossa pandemia atual. Os coronavírus são conhecidos já há muito tempo. Esse trabalho foi feito, se não me engano, na Suíça, é isso mesmo. E acabou de ser publicado no Virology Journal. Os pesquisadores aqui colocaram boas informações a respeito e descrevem que as infecções respiratórias e gastrointestinais provocadas, esses sintomas, né, gastrointestinais e respiratórios provocados pelos coronavírus já são conhecidos há muito tempo. Então, essa MERS-CoV é Middle East Respiratory Syndrome, síndrome respiratória do Oriente Médio, né? E Severe Acute Respiratory Syndrome, que é o SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, síndrome respiratória aguda severa. E o recentemente identificado aí, que é o SARS-CoV-2, que é o Covid-19, né? Não existe profilaxia específica até o momento para o tratamento aí das infecções de coronavírus, mas esse trabalho investigou a atividade antiviral e virucida, o potencial antiviral e virucida da Echinacea purpúrea no preparado chamado de Echinaforce contra os coronavírus humanos, os coronavírus humanos HCoV-229E, altamente patogênico MERS e SARS-CoV, assim como o recentemente identificado SARS-CoV-2 in vitro. As conclusões que o trabalho chegou, já para dar um spoiler para vocês, mas depois eu vou mostrar como eles chegaram lá, né? É que o Echinaforce é virucida contra o HCoV-229E e depois de um contato direto no modelo de cultura celular organotípica. O que seria esse modelo de cultura celular organotípica? Eu vou mostrar para vocês, uma alternativa que se tem para fazer com que os testes in vitro fiquem mais parecidos com os nossos órgãos respiratórios. Então eles utilizaram aí placas, né, de cultivo com os poços, mas que mimetizam as vias aéreas, o tecido das vias aéreas. Isso organotípico é típico de um órgão, né? Então é para mimetizar os órgãos. Então a cultura de células foi feita nesse modelo organotípico para verificar aí a infecção viral. E o MERS-CoV e o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2 foram inativados em concentrações similares do extrato de Echinacea purpúrea e o Echinaforce.
Então, os pesquisadores aqui hipotetizam que preparações da equinácea purpúrea, como o Equinaforce, podem ser eficientes no tratamento profilático para todos os coronavírus, devido às suas semelhanças estruturais. E veja se não é interessante, porque melhor do que um medicamento, que provavelmente não terá um amplo espectro, no extrato de uma dessas plantas, no caso aí a Equinácea purpúrea, há diversos componentes já biossintetizados que podem apresentar uma atividade sinérgica e podem ter um espectro maior de inibição das síndromes respiratórias, né? Então essa é uma vantagem dos fitoterápicos em relação aos medicamentos sintéticos. A família Coronaviridae é capaz de infectar uma grande variedade de hospedeiros. Tradicionalmente, se pensava que causava apenas sintomas respiratórios e gastrointestinais, mas 7 coronavírus foram identificados e tem alguns deles que não são zoonóticos, né, que não são característicos apenas de animais e podem causar essas infecções do trato respiratório superior. Eles se replicam aí na nasofaringe e geralmente causam aí essas infecções do trato respiratório superior, com períodos de incubação bem baixos. Esse período de incubação baixo é que faz com que a transmissão seja alta, né? Embora infecções do trato respiratório profundo e pneumonia possam ocasionalmente ser descritas. Então, apesar de toda essa propaganda a respeito do coronavírus, para sair do trato respiratório superior para o inferior, que são os danos pulmonares e pneumonia, é um evento mais raro, tá? A maioria dos indivíduos, se estiverem saudáveis, é capaz de se livrar desses sintomas profundos que são os que realmente ameaçam a vida, ok? Até a emergência aí do SARS-CoV-1 em 2002, os coronavírus pensava-se, né, que eram responsáveis aí por resfriado comum. Entretanto, os coronavírus mais violentos da síndrome respiratória do Oriente Médio e aí do SARS-CoV-1 têm reservatórios animais com origem proposta em morcegos. Isso é algo que está sendo discutido ainda, né? Veja que tem apenas um trabalho que referencia isso, e esse artigo é desse ano, exatamente desse ano. Houvessem outros publicados aí no ano passado ou nesse ano também, estariam aqui com certeza citados na introdução do trabalho, né? Mas é uma hipótese que tem sido aventada, que eu não acho muito condizente com a realidade. E podem causar pneumonias severas com períodos longos de incubação e, inclusive, com consequências fatais, né? Em 2002, o SARS-CoV-1 causou aí 916 mortes no mundo todo, e eu acho que isso, estatisticamente, não comprova aí uma pandemia, e atualmente aí o SARS-CoV-2 causou 800 mil mortes. Aí sim é mais condizente com uma pandemia, né? As equináceas, né? As plantas da família das equináceas têm sido utilizadas tradicionalmente na América do Norte para prevenção e tratamento do resfriado e da gripe. Sintomas de resfriado e gripe. E são agora uma das plantas medicinais mais utilizadas tanto na América do Norte quanto na Europa. Essa diferença entre resfriado e gripe é o seguinte: quando o vírus causador é o influenza, a gente chama aquela síndrome respiratória de gripe. Quando o vírus causador não é o influenza, a gente chama aquela síndrome respiratória, a mesma síndrome respiratória de resfriado. Então é assim que funciona essa nomenclatura, por isso que tem aí o cold e flu, que são resfriado e gripe, tá? E aí esse trabalho testou esse produto que é chamado de Equinaforce, que tem 65% de extrato
alcoólico da Echinacea purpúrea. Mas testou in vitro, tá? E esses testes in vitro são interessantes, têm alguma previsibilidade, né? Demonstram alguma previsibilidade, mas não são conclusivos. Então, até os testes in vitro que foram feitos com a ivermectina, testes in vitro que foram feitos com a nitazoxanida, que é o Anita, né? Que foram medicamentos até regulados pela Anvisa para que não houvesse a venda livre, eles precisam de alguma referência em vivo, de preferência em estudos a longo prazo. E por mais que não haja, tenha dado tempo, deve-se utilizar sim os medicamentos, porque os profissionais de saúde perceberam alguma melhora. Então, vários medicamentos que existem não tem nenhum o mecanismo de ação elucidado e são utilizados, né? Então, foi o caso desses medicamentos aí na atual pandemia. Então, que tem que ser utilizados, tem de ser, mas simplesmente o teste in vitro não viabiliza a utilização desses fármacos. Por exemplo, se fosse um fármaco novo sendo testado, aprovado com um teste in vitro, ninguém utilizaria. Agora, esses fármacos já conhecidos, que não causam efeitos adversos, se os profissionais de saúde perceberam alguma relação, não faz mal usar, então tem que usar sim, né? O Equinaforce, então, tem sido utilizado para prevenir as infecções do trato respiratório e tem sido investigado tanto em estudos clínicos quanto pré-clínicos, quanto aos seus efeitos benéficos. O seu mecanismo de ação específico não foi totalmente entendido, mas os estudos in vitro indicam que o Equinaforce inibe os vírus respiratórios envelopados, incluindo a influenza A e B. O que são os vírus respiratórios envelopados? Pensa bem, o vírus tem, né, geralmente, um capsídeo viral proteico, e o envelopado, o que ele tem de diferente, né? Aqui dentro tem um material genético, pode ser DNA ou RNA. Ele tem uma membrana. E essa membrana aqui veio da membrana plasmática da célula do hospedeiro. Então, ele tem as proteínas de membrana aqui, né? Só que essa membrana que está aqui, em verde, que eu coloquei para vocês, é exatamente igual à membrana do hospedeiro. Então fica difícil do anticorpo vir e se conectar nessa porção da membrana, né? O anticorpo tem que ser feito, ou a vacina tem que ser feita utilizando essas proteínas aqui. Aqui sim é eficiente. Porque, por exemplo, podem existir proteínas aqui que estão relacionadas com a adesão do vírus na célula do hospedeiro, tá? Então vamos dizer que essa proteína azul é que vai aderir aqui na célula do hospedeiro. Aí, se eu faço uma vacina contra ela, crio anticorpos contra ela, como é que esse vírus entra na célula? Não entra. Eu acho que a vacina de Oxford está sendo feita dessa forma, né? Uma estratégia muito interessante. Mas, enfim, esses são os vírus envelopados, né? Então, eles são mais difíceis de serem encontrados aí pelos nossos anticorpos. E os vírus da influenza são envelopados. A atividade intracelular da equinácea também foi observada em alguns vírus, e apenas em grandes concentrações que requerem, então, uma inativação extracelular. Foi demonstrado que a equinácea interfere com a liberação de citocinas mediadas pelos vírus. Então, lembram-se daquele efeito imunomodulador que nós discutimos quando estávamos investigando ali o memento farmacêutico? É esse controle que pode ocorrer na presença do extrato de equinácea da liberação de citocinas mediadas por vírus pelo sistema imune. Então, esse seria o efeito imunomodulador produzido a partir da utilização dos extratos. E realmente já foi descrito essa tarefa aí, essa característica aí dos extratos de equinácea.
A redução de liberação das citocinas pode ajudar na diminuição de alguns sintomas, né? Em um teste randomizado, duplo cego, multicêntrico de não inferioridade, produzido aí a partir do Equinaforce, foi demonstrado que ele não é inferior ao oseltamivir em pacientes com doenças parecidas com o influenza. O oseltamivir, se não me engano, é o Tamiflu. Vocês se lembram do Tamiflu? Na época, eu acho que, se não me engano, era 2009, e aí estourou lá mais uma pandemia, né? Na época foi a gripe suína. E aí o Tamiflu entrou em evidência. Se não me engano, é o oseltamivir mesmo. E aí, ele é um medicamento que pode ser usado na prevenção da gripe. Ele impede que os vírus deixem, eu acho que o mecanismo de ação é esse, ele impede que os vírus deixem a célula infectada. Então eles não conseguem sair da célula infectada, e aí isso facilita muito para que o sistema imune mate essas células infectadas e com elas os vírus. É preciso que você entenda também que medicamento nenhum faz milagre. Na verdade, a maioria dos medicamentos que nós tomamos auxilia o sistema imune a fazer o seu papel, tá? Então, em um estudo aí, randomizado, duplo cego, ou seja, nem quem estava administrando o medicamento, nem quem estava recebendo o medicamento sabia se era placebo ou não, né? Multicêntrico, né? Então foi realizado em diferentes locais, ok? E de não inferioridade, que é para usar um medicamento conhecido como padrão para verificar se existe inferioridade ou não a ele, nos objetivos alcançados. E aí verificou-se que o extrato aí da equinácea não é inferior ao oseltamivir. Então vejam que informação interessante. E a atividade antiviral da equinácea, então, foi investigada in vitro para a maioria dos vírus respiratórios associados com o resfriado e a gripe comum, mas ainda não para o coronavírus. Então é o que eles fizeram nesse trabalho. Eles utilizaram aí um sistema de cultura celular respiratório organotípico, chamado Muciller. Esse Muciller aqui, como eu expliquei para vocês lá em cima, ele tenta mimetizar o ambiente das vias aéreas, do pulmão, por exemplo, para verificar se, quando as células estão ali naquele local, ocorre infecção, os vírus são liberados para o sobrenadante. Esse sobrenadante depois é utilizado para verificar a presença de vírus, né? Então, basicamente, né, só para resumir o trabalho aqui, fica mais fácil para vocês entenderem, o que acontece? Lá no meio de cultura, terá células. E essas células serão cultivadas in vitro. Então, adiciona aqui no meio de cultura uma quantidade de células, né? As células aderem aqui no fundo do poço, da placa, e se multiplicam, tá? E elas ficam aderidas aqui. Então, tem a abordagem que é o seguinte, colocar o extrato de equinácea purpúrea com a célula. Tá? Passa um tempo, nesse mesmo local, o que eu faço? Eu jogo esse meio de cultura fora, as células vão continuar aderidas aqui, tá? Eu coloco um novo meio de cultura, mas agora esse meio de cultura contém o vírus. E o vírus vem tentar infectar as nossas células. Tá? Os vírus infectaram as células e beleza. Jogo esse meio fora de novo. Então, esse meio que eu joguei fora, algumas células morreram, certo? Porque elas foram infectadas. Continua aqui o meio de cultura. Eu coloco um reagente indicador aqui nesse poço, então. O que o reagente indicador faz? Esse reagente indicador, no caso o MTT, que está citado aí no artigo, ele se solubiliza e vai lá no interior das células, fica armazenado lá dentro. Ele tem uma afinidade muito grande pelas mitocôndrias. Então, incubo isso aí, espero o tempo passar,
jogo fora o meio de cultura de novo e agora eu coloco uma substância aqui dentro, pode ser, por exemplo, o ácido clorídrico, que vai lisar as células e com elas as mitocôndrias. Então aquele MTT que entrou na célula aqui antes da incubação, né, no momento da incubação, ele foi transformado no interior da mitocôndria, produzindo uma reação colorimétrica. Então, a partir daí, essa solução, depois da incubação, né, da aplicação do ácido clorídrico para lisar, então, as células, eu libero para a solução o produto de degradação lá do MTT. E isso colore a solução. Então, isso aqui é lido no espectrofotômetro, né? E o espectrofotômetro aqui determina, então, o crescimento celular, né? Se tem muita célula, quer dizer o quê? Aquele tratamento inicial, então, que eu fiz das células, com o extrato de equinácea purpúrea, protegeu as células. Se não houve diferença alguma, não houve diferença alguma. E o extrato não foi eficiente na proteção. Qual que é a outra abordagem que pode ser utilizada, né? Eu vou desenhar os 4 aqui de uma vez. O meio de cultura está aqui. As células estão aqui. Né? Cresceram aqui embaixo. Eu vou colocar o vírus aqui dentro, tá? Vírus. Passa 1 hora, eu coloco o extrato. Passa 72 horas, eu tenho essa aqui com o vírus, só que eu coloco o extrato depois de, 24 horas. E essa aqui eu também tenho o vírus, as células, só que eu coloco o extratos depois de 72 horas. E vejo como isso vai se comportar, né? E no trabalho, eles perceberam que colocando aqui, então, uma concentração de extrato 1 hora depois da infecção aqui viral, reduz bastante a quantidade de células infectadas. Esse efeito diminui conforme o tempo passa. Então, parece que esses extratos são capazes de inibir a entrada do vírus nas células susceptíveis a ele. Né? E tudo isso foi feito, esses são só alguns dos experimentos, né? Mas tudo isso foi feito num sistema que é esse Muciller, que mimetiza o nosso tecido presente nas vias aéreas. Tá? E aí foi feito então, né, a investigação aí do efeito protetivo do Equinaforce. E as células utilizadas no procedimento foram células nasais mesmo, de quem fez o Muciller, que colocou as células lá e tal. Num sistema de cultura que mimetiza muito aproximadamente, né, o epitélio aéreo humano em vivo. Então o Muciller serve para isso. Beleza? Quais foram os métodos, então? O Equinaforce aí foi o extrato hidroetanólico, 65% de volume etanol, e no extrato estavam presentes todos esses constituintes aqui. Olha o ácido clorogênico, que nós tínhamos lido lá o ácido chicórico, né, que nós tínhamos lido lá no memento farmacêutico. Tem também cinarina, equinacosídeo, ácido cafeico e ácido caftárico. Então, não tinha ácido cafeico, né? Mas o ácido chicórico tinha, 313,8. Então, essa foi a padronização do extrato, né? Se a gente voltar aqui, só para confirmar aqui no elemento farmacêutico, se não me engano, falava aqui desse ácido. Vamos colocar aqui para procurar. Ácido chicórico. Na via, né, via de administração e posologia, que correspondia, né, de 10 a 30 miligramas de ácido chicórico por dia. Então aqui existia o ácido chicórico também
no Equinaforce, que é um dos marcadores. O mucíler, que é o epitélio aéreo humano reconstituído in vitro, mucíler. Então, foi feito para mimetizar aí as condições de cultivo de um órgão, né? É o que a gente chama de organotípico. Células de 3 diferentes doadores saudáveis foram usadas nos experimentos. Então, eles pegaram células de doadores saudáveis, então, do nariz, né? E os meios eram trocados de 2 a 3 dias para manter as células viáveis, né? Enfim, como é que foi feito o teste de toxicidade? Então, quando você vai testar um fitoterápico, é preciso saber se ele é tóxico contra aquelas células nasais, por exemplo. E aí eles fizeram o teste utilizando o MTT. Né? O MTT serve para avaliar a viabilidade celular, por quê? Porque dentro da célula tem mitocôndrias, né? O MTT, quando ele é adicionado aqui no sistema, no poço em que essa célula está, ele entra na célula, vai lá na mitocôndria, e aqui na mitocôndria ele é transformado, depois de um tempo, num composto colorido. Vou fazer aqui em cinza agora. Ele muda de cor. Então, como é que você sabe que existe viabilidade celular? Depois que você lisa essa célula, libera isso aqui para o meio, aquele poço vai ficar colorido, com a cor do produto de degradação do MTT. E aí você lê isso no espectrofotômetro. Tá? Se não tiver um valor de absorvância adequado, isso indica que nenhuma célula estava viável. Por quê? Não tinha mitocôndria, já que o MTT não foi degradado. Então, se a absorvância do MTT estiver intacta, com o valor total, né, você vai, claro, comparar isso com o padrão, você vai perceber que não teve viabilidade celular nenhuma, porque nenhuma mitocôndria foi produzida ali. Né? E também tem esse Alamar Blue, que se baseia no fato de existir aí uma transformação de resorufina em resazurina em resorufina. O que acontece? A mesma coisa acontece, né? Você tem um poço com meio de cultura e com células aderidas lá embaixo. Você adiciona esse Alamar Blue, que é azul, como o próprio nome já diz. Se não me engano, o nome é resazurina. Se teve crescimento celular, isso altera condições aqui desse meio de cultura de pH e tudo mais, que viram esse indicador resazurina para resorufina. Só que a resorufina tem uma cor rosa. Tá? Então, para saber que teve crescimento celular, tem que ter a virada do azul para o rosa. Então, se não teve crescimento celular, vai ficar azul. Tá? Então, por exemplo, você colocou aqui o extrato de equinácea e colocou o vírus num poço que já tinha células. Todas as células morreram por conta do vírus. Quando você colocar o MTT aqui, ou o Alamar Blue, o MTT não vai virar a cor, não vai ser detectado na fluorescência posteriormente, e o Alamar Blue vai continuar azul. Não vai ficar rosa, porque nenhuma célula se tornou viável. Tá? Então a base desses testes foi essa. E aí colocar o poço contendo células, vários poços contendo células, com várias concentrações diferentes do extrato de equinácea purpúrea, né, o Equiforce, Equinaforce, e os vírus, todos os vírus aí testados. Né. Aqui vem falando, descrevendo os testes em si, mas são informações que são interessantes se você quiser fazer, né, repetir esse teste lá nos laboratórios da UBM. Atividade antiviral e virucida do HCOV-229E nas culturas celulares. Né. As diluições utilizadas para o Equinaforce, né, 0, 2, 5, 10, 20, 40, 500 e 100 microgramas por ml do vírus, né, HCOV-229E. No meio de cultura, incubados por 1 hora, tratados com as diluições virais, lavados e depois centrifuga a 800 G por 15 minutos para separar as células dos vírus, né? Porque os vírus vão ficar no sobrenadante.
Então, os vírus são recuperados por ultrafiltração, nesse tampão de glicina, diluídos 1:10. Enfim, aquela placa contendo as células cultivadas na presença do vírus, né? A placa tem vários poços. Então, as células foram cultivadas aqui. As células estão lá no fundo do poço. No fundo do poço mesmo, tá? Sem trocadilhos. E depois que eu centrifugo essa placa aqui, a 800 G por 15 minutos, ela fica rodando, as placas vão para mais fundo, as células vão para mais fundo no poço e no sobrenadante ficam os vírus. Os vírus ficam aqui, então, nadando. Se eu recolho esse sobrenadante, né, pipeto ele daqui, e vou fazer os testes de identificação do vírus, as células estão aqui embaixo. Aí eu posso colocar outro meio de cultura aqui, colocar o MTT, e verificar a viabilidade celular, se é que tem alguma célula viva, né? Então o teste foi feito de uma forma muito elegante, gostei bastante de estudar esse artigo aqui hoje. Então, ó, houve o pré-tratamento das células, como eu disse para vocês. Primeiro incubava com o extrato, depois punha o vírus. Ou o extrato era colocado depois da infecção. Então colocava primeiro o extrato, o vírus, quer dizer, primeiro a infecção viral nas células, depois o extrato. E aí verificava a sobrevivência das células. Os resultados, né? Vamos direto aqui para as tabelas. Veja esse gráfico. Esse aqui é o resultado do HCOV 229E. Aqui a infectividade viral. Aqui as doses do Equinaforce, né? 5, 10, 0, 5, 10, 20, 40, 50 microgramas por ml. E aqui a viabilidade celular que é o que indica que aqueles vírus não cresceram, né? Como é que eu vou explicar essa viabilidade celular? Teve um trecho do artigo ali que funciona da seguinte forma. Depois que eu recolho aquele sobrenadante com vírus, ele é diluído também numa diluição seriada e submetido ao contato com células novamente. Se tem pouco vírus, a viabilidade celular é alta. Se tem muito vírus, a viabilidade celular é baixa. Então, vou explicar isso para vocês da seguinte forma. Fiz o teste. Tinha um meio de cultura, tinha células, certo? Coloquei o vírus, coloquei o extrato. O extrato foi eficiente, inibiu a entrada dos vírus aqui. Então, poucos vírus entraram, eu tenho poucos fragmentos virais aqui. Centrifugo, separo, né? Célula lá embaixo, no fundo do poço, 2 vírus boiando aqui em cima. Eu pego esse sobrenadante, diluo ele em pequenos poços, né? Então, se aqui tinha 2 vírus, eu vou dividir esses vírus por 2. Aqui vai ficar um vírus, aqui vai ficar outro vírus, e aqui nenhum vírus no restante. Coloco meio de cultura e coloco célula ali também. O que vai acontecer com a minha viabilidade celular? Eu terei 100% de viabilidade celular em todos esses poços, né? Cultivados depois. Esse foi o teste utilizado para verificar se realmente o extrato de equinácea inibiu o vírus. Qual outro teste que tem sido utilizado agora nos pacientes que servem para verificar a viabilidade do vírus? É o PCR, né? O paciente que está suspeito vai para o hospital, enfia um suave no nariz, né, na garganta. Esse suave, que é um cotonete grande, né, ele vai ser submetido à técnica de PCR. O PCR vai pegar o RNA, todos os RNAs ali presentes, todos os RNAs possíveis, só que lá dentro do PCR, os iniciadores para duplicação do RNA
só funcionam para o RNA viral. Então, se tiver o RNA viral ali, no meio daquele monte de RNA, só o RNA viral será duplicado. Sei lá, será duplicado não, né? Será copiado imensas vezes. E aí utiliza um reagente indicador colorimétrico que fica lá dentro das bases nitrogenadas do RNA. Então, se tinha RNA viral, vai ficar fluorescente. E aí eu consigo detectar isso também por um espectrômetro, né? Aqui, o método de contagem do vírus, né, da presença do vírus no poço, da viabilidade dele depois da aplicação do extrato, foi essa. Pega o sobrenadante, que contém os vírus, faz diluições seriadas e cultiva esses vírus. Então, se não teve viabilidade celular, se teve viabilidade celular depois do experimento, isso indica que o extrato foi capaz de inibir o vírus. Agora, se essa viabilidade celular foi muito baixa, foi um pouco menor aqui, 80, isso já indica que vírus se multiplicaram com sucesso aqui, né, apesar da concentração do extrato, e passaram para os demais poços, diminuindo a viabilidade celular depois do experimento. Tá? Essa foi a metodologia usada. Então aqui a infectividade, conforme aumenta a concentração do Equinaforce, né, da esquerda para a direita aqui, a infectividade diminui, veja. Ela vai para zero nessa concentração aqui de 50 microgramas por ml. Então, naquele poço, com células, com vírus, quando o extrato está na concentração de 50 microgramas por ml, nenhuma célula é infectada. E a viabilidade celular é aí próxima aí dos 100%. Demonstrando que realmente não havia vírus, né? E essa viabilidade celular também é importante porque vamos dizer que esse sobrenadante tinha algum outro, deu alguma coisa errada, não colocou o vírus, né? Ou colocou vírus demais. Daria para se perceber também os erros do experimento dessa forma, verificando a viabilidade celular posteriormente. Dando prosseguimento aqui. Veja esses resultados. Ó. O tratamento das células com Equinaforce não inibe a replicação do HCOV-229E. Então, esse vírus aí, o HCOV-229E, a replicação dele não é inibida. A replicação dele existe. Aqui, ó, o HCOV-229E, aqui é a concentração de vírus. Ó. Então, quando não tem o extrato da Equinácea purpúrea, há uma grande replicação viral. Então, eles verificaram aí que muitos vírus estavam presentes quando não colocava o extrato. Quando colocava o extrato na concentração de 1 micrograma por ml. É essa outra barra aqui. Verifica que também é a mesma concentração de vírus, HCOV-229E. Quando ia para 10 microgramas por ml do extrato, isso já diminuiu, certo? A quantidade de vírus já diminuiu bastante. E quando estava na concentração de 50 microgramas por ml do Equinaforce, in vitro, não foram detectadas mais partículas virais. Então veja que legal. In vitro, o Equinaforce, né, foi capaz de impedir aí a replicação nessa concentração. Tá? Essa aqui, esse gráfico A, é a exposição direta do HCOV-229E para o extrato, levando a uma permanente inativação que não pôde ser revertida por lavagem extensiva. Então, eles hipotetizaram aqui nesse trabalho que a inibição que existe nas proteínas virais poderia ser retirada por lavagem. Mas não, parece que os constituintes do extrato aderem ali fortemente à membrana do vírus e impede que ele entre nas células. Aqui o gráfico B. O tratamento de 3 dias, né? Isso. Do HUH7,
As células, essas são as células cultivadas que serão infectadas, tá? Com o Equinaforce, não inibiu a replicação viral. Então aqui eles colocaram, naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, né, as células com o extrato primeiro, durante 3 dias. Passou um dia, 24 horas, mudaram o meio de cultura, colocaram o extrato de novo. E aí depois disso é que faz a infecção viral. Tá? Aí as células estão aqui. Já está com o extrato ali. Muda o meio de cultura com o vírus. Não adiantou nada. A replicação viral aconteceu não importando a concentração de Equinaforce utilizada por 3 dias. Se esse experimento desse um bom resultado, poxa, teríamos encontrado aí um excelente extrato, né? Mas infelizmente não deu certo. Então incubar previamente com extrato não causa um efeito protetor a ponto de impedir a replicação viral aí do HCOV-229E. E no gráfico C, o tratamento, né, dessas células, 1 hora após a infecção, apenas resultou em titulações virais mais baixas nas concentrações maiores, 50 microgramas por ml. Então, aqui é o número de vírus, né? 24 horas depois da infecção viral, então é o contrário disso aqui. Primeiro faz a infecção viral para depois colocar o extrato. Coloca o extrato 1 hora depois. 1 hora depois fica difícil do extrato fazer muito efeito, né? E também os vírus não vão se multiplicar muito, mas enfim, já foi observada uma diferença aqui na concentração de 50 microgramas por ml. E isso também foi observado 72 horas depois. Apesar de eu achar que não tem diferença estatística aqui entre eles, porque eles não sinalizaram isso no gráfico. Mas alguma diferençazinha teve, né? Enfim, continuando. Aqui é o mucilher, né? Para tentar mimetizar as condições do epitélio das vias aéreas. O Equinaforce inibe a infecção do HCOV-229E nas culturas organotípicas das vias aéreas, né, que mimetizam as vias aéreas. Aqui no gráfico A, para simular a infecção natural, o epitélio nasal organotípico, culturas, né, do epitélio nasal organotípico foram infectadas com gotas do HCOV-229E do lado apical. É interessante que nesse mucilher tem uma diferençazinha. Aqui é o poço comum da placa, parece que ele tem outro pocinho por cima. E aqui é bem poroso, tá? O meio de cultura passa aqui. Então as células ficam se multiplicando aqui. O vírus sai daqui das células infectadas, entra nesses poros e fica nesse sobrenadante aqui. Tá? Aqui fica com meio de cultura ainda. E aí, quando vai recuperar o vírus, né, para fazer a contagem, recupera ele desse espacinho aqui, pipeta ele daqui. E esse meio de cultivo aí mimetiza as vias aéreas. E aqui no gráfico B, a titulação viral nas secreções apicais determinada 24, 48, 72 horas depois da infecção viral. Tratamento apical com 50 microgramas por ml levou à completa inibição da replicação viral em 5 de 8 culturas a 72 horas depois da infecção. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, que é interessante. Bola, quadrado, retângulo. Retângulo não, triângulo. Na bola, 0 microgramas por ml do extrato de equinácea. No quadrado, 10 e no triângulo, 50. Isso aqui é 24 horas depois da infecção. Então tá, eu tinha lá meu poço, as células estavam crescendo ali maravilhosamente, tinha meio de cultura e tinha o vírus. 1 hora depois da infecção,
eu coloquei o extrato de equinácea nessas células, tá? O que aconteceu? De 8 poços que havia, todas as células ficaram viáveis, né? Não tinha nenhuma titulação viral na concentração de 50 microgramas por ml. Então veja que 1 hora depois, na concentração de 50 microgramas por ml, não apareceu vírus aqui boiando no sobrenadante. Na concentração de 0 microgramas, apareceram alguns viruzinhos aqui, tá vendo? Titulação log de 10, TCID 50 por ml, apareceu. Está maior que 1. Com 10 microgramas também. 48 horas depois, olha que alteração legal. No 0 microgramas, já subiu bastante a titulação viral. Então tinha bastante vírus. No quadrado, com 10 microgramas, apenas 2 ficavam lá embaixo, o resto estava lá em cima. E no triângulo, com 50 microgramas por ml, pouquíssimos poços apresentaram a replicação viral. 48 horas depois. E 72 horas depois. Olha o tanto de vírus presente nos poços que receberam 0 microgramas por ml do extrato de equinácea. E olha aqui o tanto de vírus presente em quem recebeu 10 microgramas por ml do extrato de equinácea. Já nos poços com 50 microgramas, 72 horas depois, 5 de 8 não apresentavam crescimento viral, titulação viral. Então não houve infecção viral, mesmo 72 horas depois, na maioria dos poços infectados por vírus, poços esses que foram tratados com extrato de equinácea purpúrea. Isso indica alguma relação com a inibição desses vírus, que não dá para ser comprovada, porque precisa ser estudada em vivo, acompanhar os pacientes, né? Mas alguma relação existe. Então, drogas com alta especificidade, elas dependem de uma identificação do patógeno que seja acurada e rápida. E podem falhar no alvo, nas variantes genéticas, né, de vírus novos emergentes. Então, essa é uma limitação dos nossos fármacos sintéticos. Eles dependem de uma identificação do vírus que seja rápida e acurada. E, conforme surjam variantes genéticas, pode ser que eles percam atividade. A vacina é a mesma coisa. Todo ano não tem vacina contra a gripe? Então, muito provavelmente, há variações genéticas que fazem com que, nesse ano, nós estejamos sendo vacinados contra o vírus da gripe do ano passado. O vírus desse ano já mudou. Mas e os fitoterápicos? Então, houve uma inibição que foi capaz de desestimular o crescimento de vários vírus. Esse outro resultado aqui é interessante. Ó. Vamos ali para o gráfico A. Né? O MERS-CoV é altamente sensível ao tratamento direto com o Equinaforce, com significativa redução da titulação viral observada a 10 microgramas por ml e completa inativação a 50 microgramas por ml. Então, esse foi o MERS-CoV. Veja que a titulação viral já diminuiu bastante, drasticamente, com 10 microgramas por ml do Equinaforce e nenhum título viral foi detectado quando foi utilizado na concentração de 50 microgramas por ml. Né? A mesma coisa aconteceu aqui com o SARS-CoV, na concentração de 50 microgramas por ml. Vírus diferentes. Né? Olha o SARS-CoV-2, que é o da Covid-19. Na concentração de 50 microgramas por ml também não foi detectado titulação viral. E ele, inclusive, é mais fraco in vitro do que o SARS-CoV-1, né? SARS-CoV aqui, ó. A titulação viral do SARS-CoV-1 lá, 5, e do SARS-CoV-2, 3 aproximadamente, nas células in vitro. YFV, outro vírus testado aí também, na mesma concentração.
VACV e MVM. Quem são VACV e MVM? Outros vírus também utilizados no teste, né, como controles negativos. Esse VACV é o Vaccinia vírus e o MVM é o mouse parvovírus, que não são sensitivos, né, sensíveis ao Equinaforce. Esses parvovírus de rato, então, né, é um vírus selvagem, do rato selvagem lá, e esse outro vírus Vaccinia, cuja titulação estava alta, justamente por não serem susceptíveis. Então veja que interessante, o extrato é capaz de inibir aqui diferentes vírus, né? Esses 4 vírus foram inibidos nessa concentração de 50 microgramas por ml. Isso nem a vacina faz, se bobear. Para as duas coisas, então, para a profilaxia, que é a prevenção, e para o tratamento das infecções respiratórias, é interessante, né, que se continue estudando esses extratos, né? Entretanto, a maioria dos vírus respiratórios não possui uma terapia antiviral específica disponível. E isso é mais um motivo pelo qual antivirais de amplo espectro eficientes podem reduzir aí a severidade das doenças e reduzir a transmissão desses vírus. Porque se reduz o título viral, reduz a transmissão viral, certo? Menos vírus serão liberados daquelas células. A recente pandemia aí do SARS-CoV-2 ilustra a necessidade de antivirais de ação rápida e acessíveis, que é o caso aí da Echinacea purpurea, que tem sido extensamente cultivada. Eu nem mostrei a foto dela para vocês, né? Vou ver se eu encontro ela aqui. Echinacea purpurea. Ela é muito bonita, uma planta maravilhosa. Aí. Essa é a planta. Então, ela, por ser utilizada, largamente utilizada, certamente ela já conta com uma grande capacidade aí de produção de extrato. São utilizadas as raízes. E, com certeza, isso aqui é mais barato do que o Tamiflu. O Tamiflu é caríssimo. R$250 uma caixa com 8, se não me engano. As preparações de equinácea são tradicionalmente usadas, né, para prevenir e tratar os sintomas das gripes e resfriados e continuam sendo amplamente utilizadas. Então está aí um fitoterápico que pode ser utilizado para prevenção. Nós observamos uma inativação dose-dependente dos vírus, né, a partir da exposição direta deles aos extratos e redução da infectividade, como eu mostrei para vocês aí. O mecanismo de ação dos extratos não está totalmente esclarecido, entretanto, para a maioria dos vírus, o Equinaforce parece exercer seu efeito a partir do contato direto, levando a uma inativação permanente dos vírions. Conclusões: no presente trabalho, foi demonstrado que para o coronavírus humano, para os coronavírus humanos, HCOV-229E, MERS-CoV, SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, são inativados in vitro pelo Equinaforce. Não é para sair tomando esse extrato, porque se isso aqui, por exemplo, vai para um jornal, que foi o que aconteceu com os medicamentos, né? Os profissionais da mídia não têm essa capacidade de lidar com esse assunto. Então, se ele vê um resultado desse, ele já faz uma notícia que sai aí nos jornais dizendo que inibe mesmo todos os coronavírus disponíveis. Mas não, essa capacidade de inibição ocorreu in vitro. São necessários mais estudos para verificar se isso realmente pode ocorrer em vivo. Devido ao modo de ação generalizado, novos coronavírus de origem animal, como demonstrado por SARS-CoV-2, né, podem ser também sensitivos, sensíveis ao Equinaforce. E aí ele puxa a sardinha para o lado dele, né?
provendo potencialmente um tratamento acessível, não oneroso e profilático. Um tratamento profilático não oneroso e acessível para outras infecções de coronavírus emergentes. Aí fechou com chave de ouro, né? Beleza, então, meus amigos, dúvidas, questionamentos, sugestões, fico à disposição de vocês. Quem não viu, no caso, a primeira parte, né? Com certeza tá gravado, eu gravei aqui no OBS, mas não perderam muita coisa não. Não tinha tanta coisa desenhada assim. Vocês interromperam na hora certa. Ficamos assim então. Boa noite, boa semana para vocês, bom feriado, segunda-feira. Boa noite, professor. Falou. Boa noite, professor. Obrigado. Nada.